turma, vamos para mais uma aula, dessa vez envolvendo funções marginais. Então, nesse vídeo você vai aprender um pouquinho sobre funções marginais, interpretar elas, que eu acho que é a parte que as pessoas têm mais dificuldade, né? Vamos ver as derivadas de algumas principais, e enfim. Então, vamos lá. Vamos olhar primeiro para produtividade marginal. Se você não lembra o que que é produtividade, função produção de Cobb-Douglas, dá uma olhadinha lá, em umas aulas atrás, na playlist de Matemática para Economistas 2, que tem lá a explicação o que é ela e tal. Então, só dando uma recapitulada, a função de produção, ela depende de K, depende de L. K é o meu número de minha quantidade de capital empregado. Aqui tem algo importante. Unidade. Se preocupem muito com isso. K pode ser dado em centenas de reais. Pode ser dado em reais. Pode ser dado em milhares de reais. Por que que eu tô falando isso? Muita gente que eu vejo errando o cálculo envolvendo aqui é porque não tomou cuidado com as unidades. Ou seja, por exemplo, imagina que eu falo para você que K ele é dado em centenas de reais. E aí eu falo, a empresa investiu lá 2.000 reais de capital. Muita gente vai pensar que, beleza, K é capital, aplico K então é igual a 2. Não, eu falei que K é em centenas de reais. Então K é igual a 200, né? Porque são 200 não, é igual a 20. Porque eu dividi isso aqui por 100, né? E aí sim eu aplico a minha função. O mesmo vale para o L, tá? Se preocupem sempre com as unidades, porque a maior parte dos erros não tá na derivada, não tá em nada, tá no, na interpretação das unidades. E você saber entender as unidades também vai te ajudar na hora de entender, interpretar isso. Então vamos fazer o seguinte. Essa aqui é a minha função, certo? L, quantidade de trabalho empregado, pode ser horas, pode ser joules, pode ser maquinário, pode ser pessoas, enfim. Também se preocupem com as unidades. A função é dada dessa forma aqui. A é uma constante que depende da tecnologia empregada. K é a minha variável, que eu comentei já, de capital. L é de trabalho empregado. Alfa e 1 menos alfa são constantes. Tá? Também vai depender do meu problema. Então vamos lá. Quero calcular qual é a produtividade marginal do capital. Eu já vou explicar como a gente interpreta isso. Então peguei aqui. Fiz a derivada de P em função de K, derivada parcial, tá? E eu vou ter, quando eu derivar, né? Eu vou derivar só em função a K, não estou derivando em função de L e A porque são constantes. E aqui a gente tem que lembrar do seguinte: derivada de x elevado a n, função de x, é igual a n vezes x, n menos 1, tá? Foi isso que eu usei aqui, veja aqui. Se eu trocar agora aqui n por alfa e x por k, foi só essa propriedade que eu usei aqui, né? Então eu jogo para frente o alfa e faço menos 1 em cima. Vezes L elevado a 1 menos alfa. L também não muda porque L não varia em função de K. Não é que L não varia, mas ele não varia em função de K. Então, vamos lá. Se você reorganizar isso, e aqui eu não vou explicar como eu fiz, mas você pode fazer aí para ver que de fato isso que é verdade. Você teria A vezes alfa, vezes L sobre K, tudo isso elevado a 1 menos alfa. Essa é a derivada parcial de P em função de K. De novo, se isso aqui não está claro para você, faz a derivada aí, calcula para ver. Você vai ter que manipular aqui os expoentes e tudo mais. Então, isso aqui, essa derivada é a produtividade marginal do capital. Vamos dar um exemplo. Tenho 100, ainda não vou falar o que é 100 nem 2, mas tenho 100, que aqui é K, vou chamar de K0, L0 igual a 2. Dado lá um A, um alfa, também não importa aqui o valor exato. Então, calculei a derivada, calculei para esses pontos e achei o valor de 10. O que isso significa? E daí? Tá, achei 10 e o que quer dizer isso? Veja, vamos analisar o seguinte: o que eu estou olhando? Derivada de P em função de K. Então, esse 10 tem a ver com a variação de K. Estou olhando no ponto 100 e 2.
onde 100 é o K. Qual que é a interpretação que eu vou ter disso? Ao aumentar uma unidade de 100 para 101, ou seja, se eu aumento uma unidade de K em K0, né? P aumentará em 10 unidades, falta escrever aqui, né? Mas, ou seja, se eu tenho esse valor de L, se eu tenho esse valor de K, e se daqui eu ir de 100 para 101, mantendo L, eu vou ter um acréscimo de 10 unidades de P, tá? É, veja que se eu mudasse o valor de L aqui, né, em vez de L2, L3, esse 100 para 101 ainda seria válido, só que daí o valor de P ia ser diferente, tá? Então, essa é a interpretação que a gente tem que ter. Derivei P em função de K, dei os valores, obtive um resultado. Então, se eu variar de K0 para K1, tá? Ou seja, esse K0 é o valor que eu estou analisando, K1 seria o K0 mais uma unidade, né? Em uma certa quantidade de trabalho aqui, eu teria um acréscimo de 10 unidades de P. Por que eu estou falando em unidades, não estou falando em reais, não estou falando em horas, não estou falando nada? Porque é o seguinte, vamos supor que, de novo, eu vou chamar atenção para unidades. K é em milhar de real. É L, centenas de horas. Estou agora adicionando unidades, né? De horas. E P em dezenas de reais. Dei isso aqui. Agora a gente vai interpretar de novo o que eu tinha falado lá, só que usando as unidades, né? Espero que não fique confuso. Se ficar, pode pôr no comentário aí. Então é o seguinte: se eu tenho 100 milhares de reais, ou seja, né? Faço 100, multiplico por 1000, e eu aumentar para 101 milhares de reais, então eu tenho 100 milhares de reais, aumento para 101 milhares de reais. E eu tenho, dado duas centenas de horas, ou seja, dado 200 horas de trabalho, eu vou produzir 10 dezenas de reais, tá? Por que isso é importante? Quando a gente achar esse resultado, a gente normalmente não vai querer o valor em centenas, dezenas de reais. A gente normalmente quer o valor em reais. Então eu tenho que olhar, dezenas é, é 10, né? Então veja que meu P, né? Meu P, ele seria de, quer dizer, meu delta P, delta K seria 10 dezenas de reais para cada milhar de real. Essa é a unidade da minha variação de P em função de K. Se eu quero transformar isso aqui, você fala, cara, não quero saber em dezenas, eu quero saber em reais. Eu vou multiplicar isso aqui. Eu não vou mudar o aqui embaixo. O que eu vou mudar é aqui em cima. Então eu vou ter que fazer esse valor vezes 10, né? Porque é dezenas. Então daí eu teria 100 reais para cada milhar de real. E veja o que eu falei das unidades que ajuda a interpretar. Veja que se eu colocar aqui as unidades, eu teria 10 dezenas de reais para cada milhar de real. Ou seja, eu vou ter um acréscimo de 10 dezenas de reais para cada milhar de real adicionado, tá? Mas acabei me perdendo um pouco na explicação, mas é essa a interpretação que a gente tem que ter. Se você quer entender o que está acontecendo, faz a derivada e coloca as unidades depois. E aí você vai entender o que eu estou fazendo em função do que, né? E aí o que eu tinha comentado, então, é que se eu multiplicasse por 10, então eu teria que variação de P função de K equivalente a 100 reais para cada milhar de real. Ou seja, cada milhar de real que eu variar aqui de 100 para 101, eu vou ter um acréscimo de 100 reais, tá?
Espero que não tenha ficado confuso essa explicação. Se ficou, pode pôr nos comentários que eu tento fazer de forma melhor, mas o ponto-chave que eu quis dizer aqui é olha as unidades, que as unidades vão te dar a resposta do que você está procurando. Então agora vamos olhar aqui, continuando. Vamos olhar para vamos olhar para produtividade agora em função do trabalho. É algo bem parecido, só que eu vou fazer a derivada em vez de se fazer em função de K, eu faço de L. E aí a gente vai jogar, então, 1 menos alfa joga para frente, diminui 1. Então eu teria A, 1 menos alfa vezes K elevado a alfa, porque K não varia em função de L, então não muda nada. Coloco um menos 1 aqui em cima, né? Então esse menos 1 corta com esse 1. E aí, se você manipular, você vai chegar nisso aqui, que faltou elevado a alfa. Mas, de novo, meu intuito não é falar da derivada, então se isso aqui não tá claro para você, faz o cálculo aí no papel, vê aqui se é verdade. Sempre verifica as coisas que eu tô falando aqui. E aí a gente vai achar nesse valor. Isso aqui é a produtividade marginal do trabalho. De novo, vamos supor que agora eu fiz derivada de P em função de L de 100, 2, isso me deu 20. Ou seja, se eu aumentar, dados 100 horas, 100, vou tô pensando aqui que isso aqui é em reais, tá? E isso aqui é em horas. Então, se eu tenho 100 reais de capital empregado e se eu saio de 2 horas para 3 horas de trabalho empregado, eu vou ter um acréscimo de 20 reais, tá? Aqui, veja que eu mudei as unidades agora, tá? Não estou usando as mesmas unidades que eu comentei antes. Mas isso que a gente tem que se preocupar. Se eu agora vejo que eu não tô olhando mais para cá, não que esse valor não seja importante, ele é. Só que assim, eu não estou mais variando em função de K, estou variando em função de L. Então, nessa interpretação, eu teria que se eu saio de 2 horas para 3 horas, dado um capital de 100 reais, eu tenho um acréscimo de 20 reais. E se eu mudasse aqui? Vamos supor que eu chego aqui. É, vamos mudar aqui. Se eu tenho os 3, e isso aqui me dá 25. Algo importante, né? Tudo isso que eu tô falando, perceba que é a derivada em um ponto específico. Esse valor é a interpretação para esse ponto específico. Esse valor é a interpretação para esse ponto específico. Se eu mudar os valores, vai mudar, provavelmente vai mudar o valor da minha derivada e aí minha interpretação vai ter que mudar. Tipo, de 100 para 101 seria, sei lá, para 105 e 107, 106, quer dizer. Mas cuidado com os valores aqui. Então eu tenho a derivada de P em função de L e agora eu tenho isso aqui. Como é que eu vou interpretar de novo? Vamos supor que isso aqui é dado em reais. Isso aqui é horas. Isso aqui é. Vou mudar aqui de centenas. Centenas de reais. Então, beleza. Fiz esse cálculo e encontrei isso. Vamos interpretar. Se eu tenho 100 horas, 100 reais, quer dizer, de capital empregado. 100 reais de capital empregado, não vai variar. Se eu sair de 3 horas para 4 horas de trabalho, eu vou ter um acréscimo de 25 centenas de reais. Vamos olhar para as unidades? 25 centenas de reais divididos por horas. Então, um acréscimo, olhando para as unidades, né? Um acréscimo lá de uma hora, eu vou ter um acréscimo de 25 centenas de reais. Não quero centenas, eu quero trabalhar em reais. Para onde eu tenho que olhar? Para esse valor aqui. Centenas. Como é que eu transformo centenas em reais? Só multiplicar por 100. Então eu teria 250 é, reais por hora a mais. Tá, então esse acréscimo ali. Então essa, de novo, é a interpretação que a gente tem que ter. Eu espero que esteja deixando claro isso. Talvez seja um pouco confuso, mas pegue, pegue exemplos, pegue números, adicione aí, calcule e adicione unidades e olhe para as unidades. As unidades vão sempre dizer tudo para você que você precisa saber, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. E agora, dado que a gente achou aqui, então, como interpretar, como calcular, o que significam esses dados, isso aqui é da produtividade marginal do capital, né? dP, dK. Quando eu falar em produtividade marginal do trabalho, é dP, dP não, desculpa. É derivada parcial de P em função de L, tá?
Normalmente ela vai ter essa cara, normalmente ela vai ter essa cara, mas calcule para confirmar que é isso mesmo. Então aí outra coisa que a gente vai falar, não vou entrar em muitos detalhes, mas é, são funções comuns de trabalhar na economia, que é custo, lucro e receita marginal. Se eu quero saber como que o meu F, tá? Eu vou chamar de F genérico, então pode ser F, pode ser meu lucro, pode ser meu capital, pode ser minha receita. Então eu quero saber qual que é meu lucro. Por exemplo, eu quero saber o lucro marginal, né? Eu tenho uma função F que depende de x e z, então depende de, sei lá, quantidade de três produtos, né? Vamos dizer assim, quantidade de produto X, quantidade de produto Y, quantidade de produto Z. Se eu faço a derivada parcial de L em função de X, é que eu estou querendo estudar qual é o lucro marginal do produto X, ou seja, dado x0, y0, z0, eu quero saber se eu variar x, né, em uma unidade, então eu vou fazer x mais 1, y0, z0, porque y0, z0 não vão mudar. Dado essa variação aqui, qual é o quanto, qual que é a minha variação em L? Para saber isso, basta eu fazer essa derivada de L em função de x, substituir os valores que eu tenho, e aí o resultado vai ser isso aqui, né? Vai ser essa interpretação. Então, quando eu variar de x0 para x0 mais 1, o valor da minha derivada vai ser a resposta para isso, que é o meu lucro marginal. Ah, e se ao invés de lucro eu tivesse a receita? Também seria minha receita marginal, então variando de x0 para x1, x0 mais 1, quer dizer, é, seria, então agora não é mais delta L aqui, né? Seria meu delta R. E então seria o quanto que minha receita varia quando eu vario uma unidade de x0 para dado x0, y0 e z0. E o mesmo também pode ser olhado para o custo, tá? Então, para esse vídeo é isso. Eu espero que tenha ficado confuso, porque é algo que as pessoas têm muita dificuldade de entender a parte de unidades. Mas se ficar qualquer coisa confusa, coloca nos comentários que eu vou tentar. Posso tentar gravar o vídeo de novo, posso tentar explicar. E enfim, por esse vídeo é isso. Deixe seu comentário. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo e não esquece de se inscrever no canal. E, mais importante, de acompanhar a playlist de Matemática para Economistas 2.